ser mais fácil de você escalar. Beleza. Você conseguiu identificar suas personas, você construiu seu modelo de negócio, ok. Só que tudo que você propôs, o problema que você está resolvendo, a solução para esse problema, inclusive os seus segmentos de mercado, eles são hipóteses, lembra? A gente vive por hipóteses. E você precisa validar essa hipótese. E você não vai construir o seu produto inteirinho para depois validar, né? Porque imagina se está errado. Você vai gastar tempo, dinheiro, time, e startup não tem tempo, nem dinheiro, nem time. Então o que você faz? Você passa por mais 3 etapas antes do MVP. Primeiro, a etapa de validação de problema e dor. Então você vai identificar se aquele problema, se aquela dor é verdadeira. Como fazer isso? Primeiro, você estuda a sua persona, então você define quem é a sua persona. Existem alguns métodos de você identificar isso. Você chega na sua persona, você pode fazer o método homem-sombra, então você fica seguindo a sua persona, então você vê como que a sua persona vive o dia a dia dela e vê se aquele problema realmente existe. Outro método, um dia na vida. Então você coloca o chapéu da sua persona, então você finge que você é a sua persona e você vê se você passa por aqueles problemas da sua hipótese. E o mais utilizado são entrevistas qualitativas. E por que qualitativas? Vou dar um exemplo. Se eu chegar numa pessoa e falar para ela, você tem dificuldade para emagrecer? Ela falar, eu tenho. Tá, você tem dificuldade para emagrecer porque você não pratica exercício? Eu tenho. Daí, beleza. Daí você fala, já sei, descobri. As pessoas têm dificuldade de emagrecer porque não praticam exercício. E, na verdade, pode ser que... provavelmente também é uma causa, tá? Mas, na verdade, pode ser que para determinados segmentos de mercado, esse não é o maior problema. Então, se você perguntar para ela, como que me fala como que é a sua alimentação dia a dia. Na resposta dela, você vai conseguir identificar quais são os verdadeiros maiores problemas dela. Então, às vezes, o problema não é que ela não consegue fazer exercício. O problema, na verdade, é que ela não tem tempo para comer, então ela come besteira. Ou então, o problema é que às vezes ela tem até problema tipo de saúde, né? Hipófise, não, tireoide. Então, através das entrevistas qualitativas, você consegue achar isso. Depois que você tiver esses resultados, você vai analisar os dados, provavelmente você vai pivotar o seu problema, o seu produto. Por quê? Você vai conseguir identificar que alguns problemas que da sua hipótese não eram verdade, alguns eram, e você precisa mudar isso. Ou então você vai identificar que, sim, todos eram verdade, vamos validar a solução agora. Beleza, o problema existe. Agora vamos ver se a minha solução resolve o problema. Nessa hora você pode fazer alguns protótipos. Por exemplo, na Evomi a gente fez questionários de papel e passou em restaurantes. E foi vendo se era solucionável ou não. Para você conseguir identificar isso, validar a sua solução está resolvendo o problema ou não, o que eu mais sugiro também são as entrevistas qualitativas. Ou então, você fazer o protótipo e ver a pessoa utilizando o protótipo. Então, ver se aquilo está resolvendo o problema para ela. Depois disso, depois de tudo validado, aí sim você faz seu MVP. Ou então você pode começar fazendo seu MVP desde o começo, tá? Mas desde que você passe por essas etapas, porque as etapas são justamente para diminuir o risco, para não fazer você gastar tempo e dinheiro à toa. Bom, construir MVP. Eu já falei o que é MVP, então vamos falar um pouquinho sobre... agora, cortando, eu vou passar para o estágio pós-MVP agora. Só que eu quero dar uma dica. No Centro de Empreendedorismo do Unisal, a gente tem um curso, na verdade é um workshop que dura 6 meses, que dura o semestre inteiro, a partir de fevereiro, que ele passa justamente por todo esse estágio pré-MVP. Só que dura 6 meses, então é muito mais completo. Então, se vocês estiverem interessados em criar uma startup, as inscrições começam em fevereiro. Então, fiquem ligados na página do Centro de Empreendedorismo do Unisal, depois curtem lá, peguem contato comigo, me mandem e-mail. E fiquem ligados para vocês participarem do TIP, tirando ideia de papel, que é o nome do workshop, porque vale muito a pena. Eu super indico. Inclusive, o pessoal da Empreel, bastante gente já participou. Ano passado, a Carol Alves, a Priscila Vilar, o André Fente, a Júlia Siqueira, aí mais um monte de... A Liliane Takimoto, e mais um monte de gente participou e pode
dar dica para vocês. Bom, entrando no estágio pós-MVP. A partir do momento que você tem o MVP pronto, você vai continuar validando. Gente, uma coisa que é certa, startup valida o tempo todo. É teste. Lembra do Lean Startup? É testar hipótese, testar hipótese. Sempre são o Product Market Fit. Então, além de usar os produtos, se você quer que ele tem que comprar seu produto, ele tem que, se for um caso de só compra e não assinatura, ele tem que recomprar, se for um caso de assinatura, ele não tem que cancelar. Então, você vai utilizar aqui métrica de retenções, NPS e ferramentas analíticas. Você continua nada escalável. Então, você continua ligando para o cliente para conseguir identificar isso, você continua fazendo entrevista com ele pessoal e visitando ele. Você não precisa de milhares de clientes aqui. Aqui ainda você é pequeno, você é muito pequeno ainda. A partir do estágio 3, aí sim, você começa a conseguir mais clientes. O estágio 2 dura de 6 meses a 1 ano. O investimento no estágio 1 e 2 é 0. Por enquanto, você não precisou de investimento. No máximo, você vai gastar para visitar, para viajar o seu cliente, para ir em evento e coisas do tipo. Mas você não vai gastar nada com marketing ainda. Você vai ver que marketing é praticamente todo o seu gasto dentro de uma startup. Depois vira equipe, coisas do tipo. Terceira etapa, economics. Aqui você quer obter cliente. A partir daqui, você quer ser rentável. Então, a partir daqui, você quer que o seu lifetime value, então, tudo que o seu cliente paga para você durante a vida que ele fica com você, então, durante todo o tempo que o seu cliente que ele está com você, tudo que ele te dá, todo o recurso que você tem dele, dinheiro mesmo, tem que ser maior que o seu CAC, o seu custo de aquisição para o cliente. Então, aqui você começa a atingir, você começa a ser rentável aqui. E, além disso, você vai testar os canais para vender. Então, a partir daqui, você quer começar a ser escalável. Você quer começar a otimizar os seus processos para conseguir vender mais e vender de forma barata. Então, não adianta você querer pagar um vendedor para estar em cada lugar do mundo, porque o custo disso vai ser enorme e você não vai conseguir escalar de jeito nenhum, porque os seus custos vão subir e daí você não vai conseguir atingir o ponto de equilíbrio. Então, você vai testar canais, vai testar Facebook, AdWords, pode até testar mídia tradicional e principalmente inbound marketing. E essa etapa você vai começar a mapear processo justamente porque você quer otimizar. Quarta etapa e última. Aí é quando você quer receita, você quer escalar e você quer bombar. Na terceira etapa, geralmente você precisa de 200 a 500 mil reais de investimento aí. Para pagar a equipe, que nessa etapa você já começou a ter uma equipe maior, inclusive de vendas, e para pagar, você começa a investir em marketing. Quarta etapa e última, receita, você quer escalar.
Então aqui você precisa de gestão, então você precisa como gerir o seu negócio, você precisa aí você começa a investir em marketing pesado, você precisa crescer, você quer crescer, e você precisa ser totalmente automático. Quanto que é o investimento aqui? Geralmente já entra numa série A aí de 1 milhão a 3 milhões. Eu não vou falar sobre investimento agora, sobre investidor anjo, venture capitals. Provavelmente, não sei se tem alguém interessado, mas se tiver alguém interessado, faz pergunta. Finalizando, senão vou levar vocês a... Se eu falar de tudo isso aqui, eu passo 3 dias falando, juro. Bom, agora a etapa mais importante do webinar para mim. Elementos básicos para se ter uma boa startup. Primeiro, você tem que ter um bom time. E o que significa ter um bom time? Time bom, sociedade e time. Primeiro, aprende rápido e tempo todo. Aprende rápido o tempo todo. Então você tem que ser lean. Lean startup tem que estar dentro do seu coração. Você tem que viver isso. Então você tem que aprender rápido o tempo todo. Você não reclama, você está fazendo aquilo lá porque você quer. Você está apaixonado por aquilo. Então não reclama. Vai doer muito. Você vai chorar muito. Você vai acordar durante a madrugada quase todo santo dia. Mas não reclama. Terceiro, pensa grande. Lembra, tem que ser global, tem que escalar. Quarto, executa rápido constantemente e incansavelmente. Executa. Testa. Na verdade executa, testa, aprende. E se complementam. Não adianta você ter só engenheiro que pensa tudo do mesmo jeitinho, que você precisa ter equipe multidisciplinar. Porque, por exemplo, e aí o design, como é que fica? Hoje em dia a experiência de usuário é tudo. Então, você está inserido. Então é interessante alguém dos sócios já estar nesse mercado. Por exemplo, vocês pegam a TruckPad, que ganhou aí como melhor startup da 2015, 2014, não lembra? Que é o que foi chamado de Uber dos caminhões aqui no Brasil. O Carlos Mira, que é o CEO, ele trabalhou 40 anos no mercado de logística. 40 anos, faz 40 anos que ele trabalha com caminhoneiro. Então ele conhece muito bem o mercado dele. Por isso que ele
Não só por isso, obviamente, mas um dos quesitos que fez com que eles tivessem muito sucesso é que o cara conhecia muito do mercado dele. Outra coisa, gestão. A partir do momento que você entra no número 3 lá, você precisa ter gestão estratégica, você precisa ter gestão operacional. Justamente para você conseguir automatizar, fazer um marketing digital bem feito, porque você precisa vender, e o desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software, se for o caso, tem que ser ágil. Últimas duas coisas, tão importantes quanto. Cultura de inovação. Se você não inovar, você fica para trás. Exemplo, tá acabando, tá, gente? Faltam 3 frases. BlackBerry. Por que o BlackBerry está praticamente falindo? Ou por que ele perdeu um mercado gigantesco para Samsung e para Apple? Porque ele inovou. BlackBerry não inovou, tinha um mercado gigantesco de empresários nos Estados Unidos. Não tinha um empresário nos Estados Unidos que não tinha um BlackBerry, e hoje o market share deles é pequeniníssimo. Praticamente quase fechou as portas. Então você precisa inovar, você precisa ter cultura de inovação, eu falei sobre inovação, e você precisa ter cultura de startup. Então você precisa também conhecer esse mercado de startup, estar envolvido no ecossistema, participar de eventos de vez em quando, ter uns mentores muito bons, ter cara que já viveu um pouco disso, para conseguir te dar mentoria, para conseguir te falar, acho que esse caminho não é bom, eu já fui aí, não deu certo, e não deu certo por causa disso, então você vai analisar esses dados e ver, tomar a decisão se você quer continuar nesse caminho ou não. Então você também precisa ter cultura de startup. Finalizando, última coisa, e é rápido. Cara, empreender não é um mar de rosas. Não, você não vai virar um Mark Zuckerberg da noite pro dia, desculpa. Não vai demorar. Isso vai ter que suar muito para conseguir virar um unicórnio, por exemplo. Unicórnio a gente fala que é uma empresa que vale mais de 1 bilhão. E mesmo que você não quer virar um unicórnio, você vai ter que suar muito, você vai ter que dar muito sangue, vai ter que dar muita energia para sua startup, você vai ter que passar por uns perrengues inacreditáveis. Tem o cara da Petbox, ele fala que empreendedor dorme igual bebê, acorda chorando diversas vezes na noite. E é verdade. Você começa a ficar ansioso, você começa a perder sono, então aquela frase é 99% transpiração e 1% inspiração, é isso mesmo. É muito mais o time, é muito mais o esforço que o time está fazendo do que a ideia. Inclusive, investidores analisam isso. Quando o investidor fala para você, eu ouvi de 3 investidores mês passado, Thiago, a gente investe 70% no time e 30% no mercado e na ideia. Porque se o time for muito bom, se o time for muito, muito bom, ele vai conseguir entender que aquela ideia dele não é tão boa, ou que o mercado dele não é bom, e vai conseguir pivotar e vai mudar. E vai até chegar numa ideia boa. Então, eles acham, né, que o sangue mesmo é o que tem que ser dado, você tem que dar tudo de si aí para conseguir ter sucesso. Bom, é basicamente isso. Vamos às perguntas. São 9 horas, tá bom? Acho que já falei bastante. Túlio. Você vai... Ah, tá. Já mandou a pergunta. André Polis. O André Polis, acho que ele é do Impreel, né? Ele perguntou, gostaria de saber quais as grandes influências do Thiago e se ele tem algum livro, canal do YouTube, filme, etc. para recomendar. Tenho... Filme eu não tenho, pelo menos não lembro. Eu assisto muito filme, eu sou cinéfilo, mas a Mari falou aqui do Wishplash, é bom, mas não para startups, assim, é bom para tipo, dar tudo de si, isso é bom, ele dá uma animada. Bom, tem quem eu sigo, principalmente que eu leio bastante livro, são os que eu citei, então Steve Blank, que é o pai das startups e da inovação. O livro dele é o... Esqueci... Manual do Empreendedor. Startups, Manual do Empreendedor. Eric Rice, que o Steve Blank disse que foi o melhor aluno dele. Então ele criou o Lean Startup, então a startup enxuta. Osterwalder com o Business Model Generation e o Value Proposition. Clayton Christensen, ele que criou a metodologia do Job to be Done, e ele escreveu o dilema do inovador. Então acho que esses são provavelmente os meus mentores por
por artigos e livros. Bom, Rodrigo Gama. Caso já tenha alguma ideia para começar, quais são os primeiros passos que se tomar? Se ela exigir um conhecimento um pouco mais técnico e detalhado em alguma área, devo empreender aprendendo ou planejar um pouco mais? Cara, a sua primeira pergunta eu respondi, né? Então eu falei sobre as estágios do pré-MVP, então o interessante é você conseguir identificar qual é o problema que você está resolvendo, validar esse problema, identificar qual é a sua solução, validar a sua solução e prototipar. Então são todas aquelas etapas que eu falei, utilizando o Canvas modelos de negócio, Canvas da proposta de valor e participando do TIP. Esse aí eu digo para participar do TIP. Agora, sobre se ela exige um pouquinho de conhecimento mais técnico, detalhado em alguma área, se eu devo empreender aprendendo ou planejar um pouco mais. Se fosse um ano atrás, eu falava para você planejar um pouco mais. Se for, hoje em dia eu falo, cara, aprende empreendendo. Aprende empreendendo. Participa do TIP, que vai te dar uma base muito boa. E, ao mesmo tempo que você vai validando sua... Porque você não precisa de um conhecimento técnico para validar a proposta, para validar a solução. Você pode fazer um protótipo qualquer, de papel e coisas do tipo. Então, ao mesmo tempo que você está aprendendo a parte técnica que você precisa, o know-how que você precisa ali, você vai criando protótipos para validar o problema e a solução. O que mais? O Daniel Cotrim. Gostaria de saber como devo prosseguir caso eu tenha a ideia de um produto inovador, se eu posso patentear esse produto com base num protótipo básico ou se ele tem que estar na sua fase final. Daniel, sinceramente, essa pergunta eu não sei te falar. Eu não conheço muito sobre patente de produto. Mas eu te indico entrar lá no INPE, tem umas perguntas frequentes e ele deve responder. Mas eu sei que ideia você não pode patentear. Então pode ser que protótipo você também não possa. Acho que você tem que ter um produto final já. Mas aí você tem que entender o que é um protótipo e o que é um produto final. Porque às vezes o seu protótipo já é o MVP que você pode patentear. Acho mais fácil entrar no INPE, ou então depois você manda um e-mail e eu procuro lá para você. Fernanda Vieira. Quais medidas necessárias para iniciar uma empresa e é necessário profissionais para realizar tais medidas? No sentido legislativo, marketing, parcerias para produção e patentes. Tá. Seguinte, uma coisa muito interessante de startup. Você vai começar a estudar e agir em coisas que você nunca imaginou agir. Então, se você precisar ficar contratando um advogado para fazer contrato social, para abrir CNPJ e coisas do tipo, se você precisar contratar um cara específico em marketing, para fazer um planejamento de marketing, um cara específico em gestão estratégica, para fazer um planejamento estratégico, um cara que tem experiência de criação de produto, você vai gastar uma grana para criar um negócio que você nem sabe se vai dar certo. Ou então, se o problema existe, a solução existe. Então, a minha dica é, faz aqueles passos lá primeiro, valida o problema, valida a solução, prototipa, para depois pensar em algo mais, digamos assim, sênior. E coisas como... estuda. Estuda como fazer o contrato social, estuda como abrir um CNPJ, estuda como... Quem mais que ela perguntou? Estuda um pouquinho de marketing. Então, eu não sabia nada de marketing digital, comecei a estudar e hoje estou fazendo um curso na SPM e vou virar um especialista. Então, você começa a estudar coisas que não são da sua área. Raoni Braga. Há alguma pesquisa de custo médio para dar início a uma startup? Na verdade, a pesquisa é zero, praticamente. Essa etapa de estágio pré-MVP, de validação e validação de problema, validação de solução, utilização das ferramentas, do Monster Voucher, você não vai gastar nada. Então, sim, existe, na verdade, o custo não é médio, o custo é zero. Jamber MyNet. Que tipo de ferramentas de pesquisa de mercado posso usar para melhorar o meu produto mínimo viável a partir do feedback dos seus clientes? Então, cara, as melhores é o contato face-to-face e contato muito próximo do seu cliente. Então, você conseguir identificar como que o seu cliente está utilizando aquele produto. Então, se você quiser ficar do lado dele enquanto ele utiliza, para ver quais são os problemas que ele está tendo no seu produto, quais são os bugs que o produto está dando, ou então, atende por telefone, por visita, por entrevista qualitativa. Então, eu acho que esses são ferramentas de pesquisa de mercado muito interessantes. Isso não é ferramenta de pesquisa de mercado, né? Isso, na verdade, é uma ferramenta de pesquisa das suas personas.
mas e contempla o que você quer saber. Sobre o planejamento, João Pedro Aragão. Sobre o planejamento, quais maneiras baratas e eficientes para testar a proposta de valor? João, mais uma vez, é isso que eu estou te dizendo. Para testar a proposta de valor, você tem que identificar qual o problema, qual que é a dor que a sua proposta de valor está resolvendo, se ela é um painkiller ou não, se ela é uma vitamina, e verificar e validar isso com o seu segmento de mercado. Então, utilizando as ferramentas que eu disse, sobre o Canvas modelo de negócio e o Canvas da proposta de valor, você consegue, principalmente o Canvas da proposta de valor, você consegue levantar dados que você precisa validar. Então, através desses dados, você faz uma pesquisa, uma entrevista qualitativa para ver se a sua proposta de valor é boa ou não. Acho que acabou as perguntas, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido bom para vocês. Eu falei sobre muita coisa. Eu aprendi tudo que eu falei aqui. Devo ter aprendido mais de um ano para aprender tudo isso e para ver tudo isso. Então, eu falei um conhecimento muito grande. O pessoal da Emprel vai sortear aí entre as pessoas que mandaram perguntas. Então, o prêmio será uma mentoria de 4 horas comigo. Então, são 4 encontros de 1 hora. A gente pode marcar isso para quem for pessoalmente, até melhor para vocês. A gente pode falar sobre startup, marketing digital ou empreendedorismo social. Daí vocês escolhem. Muito obrigado de coração. Obrigado à Empreel por essa iniciativa fantástica, o Moldon. Espero que tenham muito mais hangouts. Eu posso até participar de alguns se quiserem. Mantenham-se estudando o tempo todo. Dêem uma olhada em tudo que eu falei. Isso é só o começo. Vai ter muito plano de ação para vocês conseguirem empreender aí. E pau na máquina. Vamos trabalhar, vamos estudar, executar. Lembra, cliente, persona. Cliente não, produto, persona. Como conectar isso? Muito obrigado e até mais.